Olha, se você tiver questionamentos para o doutor José Gurgel, gastroenterologista, é por isso que eu não queria falar o nome todo. É porque quando a gente vê gastro, exatamente, o doutor José Gurgel, eu errei o nome do doutor e não fui alertada por Tassi Cavalcante, mas muito obrigada, doutor. É o que temos. Se você tiver questionamento sobre isso, pode mandar 2020-0097 ou pode chegar junto no YouTube da 97 FM Natal. A gente tem, estamos ainda em fevereiro, mas parece, doutor, que temos uma campanha já para março, é isso? Sim, a campanha do mês Março Azul, que é a campanha de prevenção do câncer de intestino grosso, que é o segundo câncer que mais acomete nós seres humanos, né? Que é o câncer do colo retal, né? Câncer colo retal. Nós temos dois intestinos, como vocês sabem, o intestino fino, que é o intestino delgado, e o intestino grosso, que inclui o colo, o reto e o ânus. Mas aqui no caso é o câncer colo retal, do intestino grosso e do reto. E ele aparece especificamente em um público mais que outros? Veja bem, a incidência aumenta a partir dos 45 anos de idade. Tanto é que existe uma recomendação internacional da Associação Americana de Cancerologia que se deva fazer de forma, que a gente chama no jargão médico, rastreamento, que é uma pesquisa através da colonoscopia de lesões pré-cancerosas. Então, hoje a recomendação internacional é todo mundo, independente se tem sintoma ou não, fazer uma colonoscopia a partir dos 45 anos, homem ou mulheres, mesmo que você não sinta nada. Mas quando ele está num estágio mais avançado, ele dá alguns sinais? Sem dúvida. O estágio avançado, o paciente pode ter uma alteração do funcionamento do intestino, pode ter diarreia, pode ter prisão de ventre, pode ter perda de sangue nas fezes, pode ter dor abdominal, pode ter emagrecimento, né? Então, esses são os casos avançados. Mas a importância da campanha que surgiu em 2000 nos Estados Unidos e aqui no Brasil em 2017, a campanha, a importância é você encontrar pequenas lesões, chamadas lesões pré-cancerosas, que são os chamados pólipos. São pequenas lesões diminutas, às vezes de alguns poucos milímetros, que ao longo de 10, 15, 20 anos podem levar ao aparecimento do câncer de intestino. Então, a grande sacada é você fazer uma colonoscopia que a gente chama preventiva, onde você faz um paciente não sente nada, você vai lá, identifica o pólipo, como eu disse, que são como se fossem pequenas verrugas, sim, vamos falar assim para todo mundo entender, e o médico, durante o procedimento, ele vai e retira aquele pólipo e pronto. Com isso, é uma prevenção. Diminui, já tem estudos mostrando, no próprio Estados Unidos, houve uma redução dos casos de câncer de intestino grosso com a colonoscopia em massa de rastreamento, que a gente chama. Tem algum alimento que pode estimular o surgimento da doença, doutor? Então, questiona-se muito se realmente a carne vermelha, né, por causa de algumas substâncias químicas, poderia, o uso excessivo da carne vermelha no dia a dia, levasse a provocar o câncer de intestino. Além disso, existem outras dúvidas também, questiona-se o álcool também, a própria obesidade, o sedentarismo, a falta de atividade física, seriam fatores predisponentes também para o câncer de intestino. Olha, Tassi. E quando diagnosticado, a chance de cura, ela é alta? Vai depender do estadio, que a gente chama, do estadio da doença. Quando se detecta um câncer muito precoce, numa fase inicial, a gente pode falar praticamente em cura, né? Mas quando o paciente tem um câncer numa fase mais avançada, onde já invadiu outros órgãos, aí sem dúvida nenhuma o caso complica. Muito embora teve grandes avanços, a oncologia avançou muito, hoje tem drogas, quimioterapias e a própria cirurgia pode dar resultados muito satisfatórios. Mas, repito, a pegada aqui com relação ao mês Março Azul é a prevenção. E aí a gente tem que falar na prevenção de toda a população do Estado, né, de todo o Brasil, sim, como os Estados Unidos faz. A meta americana é fazer colonoscopia, todo mundo sabe que é a colonoscopia, né? É aquele exame que entra pelo ânus, vai pelo reto e vê todo o intestino grosso. Então a meta americana é rastrear 80% da população americana entre 45 e 80 anos. Né? Nós estamos falando de milhões de americanos. Né? Se você fosse fazer o rastreamento da população do Rio Grande do Norte, nós estaríamos falando em torno entre 45 e 80 anos, uma quantidade de pessoas na ordem de quase 900 mil norte-rio-grandenses.
Então você veja aí eu espero que vocês me perguntem aonde é que pode fazer colonoscopia pelo SUS. É minha próxima pergunta, Pode porque perguntar. colonoscopia não é um exame simples e recentemente eu trouxe até uma matéria aqui, doutor, que pessoas passavam um tempo de espera de até 2 anos para fazer procedimentos. Então, eu vi muitos relatos de pessoas que falaram, olha, eu já desisti de fazer consulta pelo SUS porque é muito difícil. E no caso da colonoscopia? Bem, a sua pergunta é muito pertinente, porque seria muito bom que algum gestor de saúde pública estivesse nos ouvindo. Porque, veja bem, investir em prevenção é o melhor negócio. Além de você evitar, obviamente, o avanço da doença e morte pela doença, você evita tratamentos extremamente mais, diríamos, mais difíceis de fazer, que é uma cirurgia, quimioterapia, etc. e tal. Então, assim, como eu falei, os Estados Unidos têm uma intenção de rastrear 80% da população. Eles hoje estão com 60%. Se você me perguntar qual é o percentagem de rastreio na nossa população, ninguém sabe responder. É um traço. Não, ninguém sabe responder. O que eu posso dizer é que é realmente difícil você fazer uma colonoscopia pelo SUS. Quem tem plano de saúde ou quem tem condição financeira, fica obviamente mais fácil. Ainda assim, mesmo com plano de saúde, você vai enfrentar uma certa fila, porque existe, depois que alguns famosos tiveram câncer de intestino, houve uma procura muito grande pela colonoscopia. Então, há uma certa dificuldade até em quem tem plano de saúde. E quem não tem plano de saúde, esse vai ter dificuldade porque os serviços públicos que oferecem colonoscopia são muito escassos. Então, haveria uma necessidade dos gestores públicos de investirem em serviços especializados para a confecção do exame da colonoscopia. Isso significa compra de equipamentos, que não são baratos, vai depender de máquina em máquina, mas pode custar 200, 300, 500 mil reais por equipamento, contratação de médicos especializados, colonoscopistas, anestesistas, técnicos de enfermagem, montagem de toda uma equipe, isso também custa dinheiro. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, e eu espero mais uma vez que algum gestor público esteja nos ouvindo. Para cada real investido em prevenção, você recebe, no outro lado, você deixa de gastar, no mínimo, 3, 4, 5 reais, porque são aqueles pacientes que não fizeram a prevenção, vão evoluir para um câncer mais avançado, vão acabar indo parar num hospital de referência do SUS, vão fazer quimioterapia e cirurgia e vão dar despesa para o Sistema Único de Saúde. Então, a coisa mais importante aqui é a prevenção. Então, é muito importante a gente estar aqui falando do mês de março azul, mas assim, esbarra num problema. Quem está nos ouvindo vai dizer, eu quero fazer uma colonoscopia. Onde vou fazer? Com quem eu vou fazer? Então, esse é um problema. Então, era bom que tivesse também um gestor de saúde pública aqui para debater com a gente esses caminhos que têm que ser tomados. A gente agradece a sua participação aqui no nosso show de notícias, doutor José Gurgel, gastroenterologista. Muito obrigada. A gente, no início da conversa, falamos de alimentação pré-carnaval, agora a gente trouxe um assunto sério. Espero que a turma do Poder Público não apenas esteja ouvindo, como separando uma parte do orçamento para planejar ações de prevenção. Assim espero. Não temos o ideal. Queria que o senhor deixasse aqui algum canal de interação para quem quiser saber mais, tirar alguma dúvida. Fique à vontade, doutor. Então, nesse mês agora que vai entrar, nós vamos fazer várias postagens no nosso canal no Instagram, que é José Gurgel, não tem doutor, é só José Gurgel, @José Gurgel, onde nós estaremos conscientizando as pessoas da importância de procurar o seu médico, o seu clínico geral, seu gastroenterologista ou qualquer outro profissional da área de saúde, para que ele solicite, se você tiver mais de 45 anos, independente se tem sintoma ou não, que você proceda com a sua colonoscopia. Prevenção é o caminho. Prevenção é o caminho. Obrigada, doutor. Seja sempre muito bem-vindo, doutor José Gurgel. A gente vai ali num break, mas a gente volta rapidão. Eu sendo você, não mudava não, ficava aqui.